Alô, bom dia, boa tarde, boa noite, depende de quando tiverem a ver isto. Hoje vamos falar sobre uma expressão que já tinha utilizado sim numa outra RT. Uma expressão, isto é, que serviu de ideia principal para uma outra RT e desta vez também vai servir até certo ponto. Vai ser mais para meter o last nail in the coffin. Não só para isso, mas garantidamente mais nessa ótica. E falar sobre um paradigma, se é que essa é a palavra certa, bastante interessante sobre a forma como vivemos a nossa vida. Para algumas pessoas vão reparar que esse paradigma é mais presente, para outras pessoas é mais ausente, para outras pessoas é mais intenso, quando aparece para outras é mais pacato, mais tranquilo. No entanto, acho que não me engano ao dizer que muitos e muitas de nós já tivemos algum tipo de experiência e situação em que este paradigma apareceu. E portanto, chega de introduções, bora lá. Imagina que estamos numa situação em que temos que ir de onde nós estamos até dado ponto a N metros de distância de nós, ok? Se for a 10 metros de distância, nós vamos a pé. Se for a 100 metros, se calhar também vamos a pé. No entanto, se for a 1 km ou até mesmo a 10 km, já não vamos a pé, vamos de carro ou de um outro meio de transporte mais eficiente, mais veloz, neste caso. Ou seja, foi só quando a situação se tornou mais severa, ou se tornou severa, enfim, este ponto, este turning point, se é que existe, varia de pessoa para pessoa e varia de situação para situação. Mas assim, esta forma assim mais abstrata dele, que é ali um ponto em que as coisas mudam de paradigma, em que, em que a nossa forma de as abordar muda por completo, ok? Procuramos sempre ser eficazes, chegar do ponto onde estamos, onde queríamos ir, mas alto e para o baile porque a situação mudou. Agora não só queremos ser eficazes, como queremos ser eficientes, ok? Só que, às vezes, eu sei que não é bem assim, porque são palavras diferentes e são conceitos diferentes, mas às vezes, aliás, vou exatamente aproveitar isso. Nós confundimos o que é ser eficaz com o que é ser eficiente. E a necessidade, ou falta de sermos eficazes, com a necessidade ou também falta de sermos eficientes, ok? E para andar a 10 metros, 100 metros, 1 km, 10 km, 100 km, ok? Pode não ser dado algo assim muito importante. Mas esta abordagem é utilizada para os nossos problemas também, do nosso dia-a-dia e, em boa verdade, da nossa vida. Em que, se eles não forem assim tão severos, nós procuramos sim resolvê-los, ou pelo menos convencemos que procuramos, mas, eventualmente, não são todos os problemas, mas alguns sim, explodem-nos na cara e reparamos que não só não eram triviais, eram bastante importantes, isto tudo tornou-se uma situação bastante severa, bastante dura, difícil de se lidar com, como por vezes são problemas que causam danos irreversíveis, ok? Seja a nível de cuidados ou falta de, no que diz respeito à autoestima, ok? Física, psicológica, social, you name it. No que diz respeito também aos nossos relacionamentos, seja com pessoas, seja com temas, seja com objetivos, ambições, sonhos, ok? Em que pensamos que, eu posso fazer depois, eu não preciso esforçar assim tanto, também não é assim tão importante. E depois, cai-nos a ficha, né? E percebemos o quão importante de facto as coisas eram. E são, ok? E por vezes é mesmo nos tais problemas em que já há danos irreversíveis e por vezes nem é só são irreversíveis, como já não há volta a dar, ok? Em que não há do género de as coisas de facto vão ficar aqui com uma marca para sempre, mas ainda dá para amenizar e aliviar mais a situação. Não é, isto já não vai melhorar, ponto, ok? Isto já não vai melhorar, ponto. E temos situações dessas, se calhar no que diz respeito mais às relações do que aos outros temas que vos tinha falado, embora nesses outros temas também existam este tipo de problemas, ok? E muito disto advém-se, sim, pela forma como nós os encaramos, que é exatamente esta. Enquanto não é muito severo, o que quer que isso signifique, varia de pessoa para pessoa e de circunstância para circunstância, mas pronto, mas não preciso esforçar assim tanto, não preciso ser tão íntegro, tão dedicado, tão prudente, sensato, coerente na forma como abordo este problema, porque pronto, não tem assim tanta importância.
Ou será que tem? Né? E nestes casos que eu estou a dizer, se calhar já conseguiram pensar em alguma coisa que vos aconteceu na vida em que vocês conseguiram reparar que tiveram errados, ok? Isto acaba assim por tocar também na RD de ontem, embora não fosse aquela tal que eu disse que vai servir para fazer o last nail in the coffin, não é? E já vão perceber porquê, porque eu eventualmente vou falar sobre ela ou sobre a frase-chave dessa tal RD. Mas esta aqui sim, sentimos os tais sentimentos de culpa, ok? E eles não servem para nos estarem aqui a complicar e a tornar miserável a nossa vida. Não, não é para isso que servem. Podem surgir, mas devemos sempre conseguir adaptá-los para um ponto de vista de reflexão, ok? Não de julgamento, que curiosamente era o tópico que eu queria falar sobre hoje. Inicialmente falar sobre julgamentos. And hey, onde é que nós estamos? Que viagem, véi. Mas sim, não no que diz respeito a julgamento, mas sim no que diz respeito a, de facto, conseguimos refletir e conseguimos ganhar um bocado mais claridade e, consequentemente, também mais coerência com as nossas ações futuras ou mesmo do presente agora, porque o que já passou, ok? Provavelmente, se não mudarmos nada, irão existir mais situações destas em que há um problema não é assim tão importante, não precisamos esforçar assim tanto para resolvê-lo, nem por resolvê-lo bem e de forma eficiente. E depois, guess what? Não, afinal o problema era mesmo importante, já não há volta a dar. E pronto, não aprendi a minha lição quando devia ter aprendido e infelizmente tive mais que uma oportunidade para aprender, a tempo e fora de tempo. Mas sim, isto para vos dizer que isto acontece devido ao nosso mindset, ok? Portanto, o que eu vos posso tentar dizer é difícil, eu próprio tenho as minhas dificuldades, que isso fique claro, ok? Em aplicar isto, mas se calhar simplesmente ter isto mais em mente e aplicá-lo mais vezes que o que fazemos até agora, ou que tivemos a fazer até agora, pode ser sim um bom passo numa boa direção, se calhar até na direção certa, para conseguirmos prevenir esse tipo de situações e não fazer isto motivados por medo, mas por de facto queremos viver uma vida boa e porque queremos tomar bem conta de nós mesmos, que acho que já conseguiram perceber que é uma das ideias chaves aqui do canal, e se não perceberam, espero-vos conseguir ajudar a passar essa ideia, esse valor, esse princípio mesmo, sobre como vivermos a nossa vida. Que sim, pode ser manifestado, tem para ser alcançado, tem de ser feito em várias áreas da nossa vida. Esta é uma delas, a nível de gestão de problemas e de resolução de problemas. Mas a ideia-chave, sim, que ajuda a resolver, a evitar este tipo de situações e que serviu de ideia-chave para outro problema. Não sei se já conseguiram adivinhar, se conseguiram, let's go, grandes máquinas. E se não conseguiram, também não tem mal, não está assim tão óbvio, mas pensem mais frequentemente nesta frase. Se este momento fosse definir a minha relação com esta situação, com este meu objetivo, com esta relação, com este tipo de especificação, de especificidade, falta uma palavra, de autoestima, como é que eu agiria? Ok, se este fosse definir o rumo das coisas, não é assim que as coisas funcionam, atenção, elas não são estáticas, mas assumindo que eram neste exercício, se este momento fosse definir a minha relação com este tema, como é que eu agiria? E de certeza, pode não ser imediato, mas vai-vos vir à cabeça uma ideia, uma forma de agir, se calhar diferente, se calhar não diferente daquela que inicialmente iam tomar, ou que tomaram, quando aparece de forma já após terem feito a ação, terem tomado a ação que tomaram e o caminho que escolheram na altura. Mas vamos sim à cabeça uma ideia melhor, mais autêntica, mais coerente, mais prudente e que, pá, em boa verdade, é simplesmente melhor, ok? E quando aparece no momento certo, na altura em que de facto vamos decidir o que vamos fazer, excelente. Se até consegue aparecer antes e serve sim para criar fundamentos, atualizar os nossos valores quando eles precisam de ser atualizados e a forma como os representamos, quer a nível de valores e de princípios, de ideias chaves para nós, pá, excelente, ok? Por vezes não aparece assim logo de forma preemptiva, aparece só no momento de forma reativa, mas ainda conseguimos adaptar e aproveitar esse tal insight bom, ok? Se este momento fosse definir a minha relação com isto, como é que eu agiria? Por vezes aparece só depois de facto termos agido, ok? E ainda assim conseguimos aproveitar para pensarmos
ou para nos prepararmos e criarmos esses tais fundamentos para ações futuras, para momentos futuros, para estarmos melhores preparados, ok? E conseguirmos de forma fluida, natural, sem estarmos, pá, preocupados de forma ativa, mas sim, a garantirmos que estamos a fazer o que podemos fazer para viver bem e tomarmos bem conta de nós mesmos, barra mesmas, ok? E sim, lembrem-se deste paradigma. Se a situação fosse mais severa, eu teria uma abordagem diferente ou não? Se fosse mais intensa, teria uma abordagem diferente ou não? Será que me estou a desleixar ou não? Não para nos movermos com culpa, não pensar naquilo que devemos fazer, mas para pensar sim naquilo que de facto está alinhado connosco ou no que é que está desalinhado. E procurem sim esse tal alinhamento, essa tal claridade, porque depois todo o nosso potencial imenso, bom, positivo, fica muito mais fácil de ser concretizado e convertido nas nossas várias ações e também nos vários impactos dessas ações e, em suma, na nossa vida, ok? E é uma sensação fantástica. Se calhar não conseguimos fazer logo todo esse potencial de uma só vez, é normal, demora tempo. Se fosse fácil e confortável, todos nós já o estaríamos a fazer. No entanto, não o é, ok? Ou pelo menos não é tanto quanto gostaríamos que fosse. Mas se tem de ser feito, tem de ser feito, ok? Se isto de facto faz sentido para nós, que está alinhado, em boa verdade, quando somos honestos com nós mesmos, barra mesmos, é isto que reparamos que é importante. Então façam, ok? Tivemos mal de uma relação, em algum tipo de ação para com alguma outra pessoa, admitimos, pedimos desculpa, pedimos, tentamos nos redimir. Não é servir de carpete, mas mostramos a nossa vontade em querer não reverter, mas sim reparar aquilo que fizemos. E quando fazemos algo bom, parabenizamos por isso. Enfim, isto aqui já fica para outro vídeo, para outra. Não é propriamente importante para esta. Mas sim procuramos ser autênticos, não nos sentirmos domados por sentimentos, barra sensações, barra emoções desagradáveis que nos inibem de sermos as pessoas incríveis e fantásticas que somos e que conseguimos ser, ok? E portanto, sim, no que diz respeito à parte de gestão de problemas, pensem se esta abordagem pode servir de padrão, de exemplo ou não, e uma boa forma de conseguirmos averiguar se isso se de facto serve ou não é pensar naquela tal frase. Se esta situação, desculpem, se este momento fosse definir a minha relação com este tema, com este tópico, com esta situação, como é que eu agiria? E pronto, por hoje é isso. Peço desculpa, porque sei que o meu nível de raciocínio tinha sido um bocadinho mais lento, até um bocadinho mais lerdo. Mas acho que sim, que é uma mensagem importante de se passar. Espero que este vídeo vos ajude, tal como todos os outros. E até à próxima. Fui!